Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 13. Hoje começamos o mês, a melhor maneira de começar o mês do que está na casa de Deus. Amém? Vamos ler do verso 10 ao 16. Este mês de setembro é o último mês do ano bíblico. Amém? Em outubro, se o Senhor nos permitir e não nos levar até lá, ou não houver alguma outra circunstância que Ele decida, nós no domingo, dia 6, iremos celebrar o novo ano bíblico, que acontece, a data bíblica é entre quarta e sexta-feira anterior. Portanto, entre dia 3 e dia 4, e nós celebramos no domingo. Porque a Bíblia não se rege pelo calendário gregoriano. A Bíblia não tem janeiro, dezembro. A Bíblia não tem uns meses com... O ser humano é muito inteligente, mas não conseguiu fazer que os meses tivessem todos os mesmos dias. Não é? Uns têm 30, outros 31, uns têm 28. Quem faz anos no dia 29 é sempre mais novo, não é? Quem faz anos a 29 de fevereiro é sempre mais novo. Não envelhece tanto. Mentira, envelhece na mesma. Mas o homem é muito inteligente, mas não conseguiu fazer isso. E o ano bíblico é sempre certinho. Então nós celebramos o ano bíblico e iremos celebrar no dia 6. Esse mês de outubro vai ser muito cheio. Nós vamos ter também a nossa festa de tabernáculos, lá mais para a frente. Alguns entre 16 e 23, mais coisa, menos coisa, nós iremos ter a nossa festa de tabernáculos. Isto só para fazer já um spoiler do que será o mês de outubro. Amém. Então diz lá em Lucas 13, do 10 ao 16, diz assim: Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Verso 14. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas! Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha preso por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Amém. Podemos fechar os nossos olhos para orarmos? Senhor Espírito Santo, entregamos este tempo nas Tuas mãos, confiamos em Ti, confiamos no Teu toque restaurador, confiamos que nos vais trazer esta palavra de forma correta, da forma que Tu a deste para escrever a Lucas. Confiamos, Senhor, que Tu vais preparar em cada um de nós, Senhor, esse terreno fértil para que esta palavra possa ficar lá gravada, possa trazer mudança e transformação. Te peço, Senhor, que possas abrir os nossos ouvidos espirituais, tires toda a preocupação da nossa mente, tudo aquilo que nos possa vir confundir ou que nos possa vir atrapalhar, que o Senhor possa retirar para ouvirmos a Tua palavra. Seja uma palavra poderosa, de mudança e transformação. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. E amém. Este milagre da mulher encurvada está apenas relatado no livro de Lucas. Há alguns milagres que estão relatados em todos, alguns só estão em 3, não é? Que é aqueles que que se chama teologicamente os evangelhos sinóticos, não é? Mateus, Marcos e Lucas. Mas este, por acaso, só está no livro de Lucas. E esta passagem não relata apenas um milagre poderoso, mas vai muito mais além desse milagre, porque tem uma componente profética que é fundamental para as nossas vidas. E é isso que o Senhor hoje quer trazer para nós. Mas mesmo sem olharmos para a visão profética que este milagre encerra, só ele por si já é algo extraordinário. Pois uma mulher estava encurvada há 18 anos, não é há 18 horas. Ou seja, não fez uma contratura muscular no fim de semana a fazer a limpeza ou pegar num peso. Não, ela estava há 18 anos sem que nada nem ninguém conseguisse inverter esta situação. Na verdade, até é incorreto eu dizer que este milagre é extraordinário, porque todos os milagres são extraordinários, não é? Porque referem situações que humanamente não são possíveis de fazer, nós não conseguimos resolver, por isso é que Deus se envolve. Porque aquilo que é possível
nós bem ou mal vamos fazendo. Não é? A gente mexe uma coisa dali, faz uma daqui. Agora, aquilo que é impossível, nós não conseguimos fazer. Podemos chorar, podemos fazer o pino, podemos fazer o que quisermos. O impossível só Deus faz. E nós, às vezes, achamos que há certas coisas que são coincidências, que bom que aconteceu. Não, é porque Deus está no negócio. É porque Deus está envolvido. E no caso particular deste milagre, ou até genericamente, a verdade é que quando Jesus chega ao lugar para atuar, tudo muda, o ambiente muda. É como uma música que nós até cantamos, que diz que quando o rei chega, tudo muda ao seu redor. O ambiente muda, os céus abrem. É completamente diferente. Quando Jesus está presente, é completamente diferente. Eu sei que agora estás a pensar assim uma coisa, pastor, mas a Bíblia diz-nos que quando 2 ou mais estão reunidos em seu nome, Ele se faz presente. É verdade, Jesus está presente aqui. A questão é que muitas vezes nós não damos hipótese a que Jesus possa agir. Porque o nosso coração está preso, porque a nossa vida não está tratada, porque nós próprios colocamos uma carapaça. A gente tem que colocar a couraça da justiça, amém? Não temos que colocar a carapaça das tartarugas ninja, que impede até que o Espírito Santo faça qualquer coisa em nós. E nós às vezes nos fechamos tanto, até nos problemas que temos, nas dificuldades, que não damos hipótese que Jesus faça. E uma coisa que a gente aprende ao estudar a Bíblia é que o Espírito Santo é um cavalheiro. O Espírito Santo nunca obriga ninguém a fazer nada. O Espírito Santo espera sempre que a gente diga, faz. Não pensemos de outra maneira. Se alguém pensa que nós vamos estar parados e que o Espírito Santo nos vai obrigar a ler a Bíblia, nos vai obrigar a orar, nos vai obrigar a fazer um jejum, nos vai obrigar a mudar, não sei o quê, Ele não o vai fazer. A decisão tem que ser nossa, o posicionamento tem que ser nosso. O que é que Ele faz? Ele nos dá a força, a ousadia e o vigor para o fazermos. E está connosco e ajuda-nos no dia difícil. Mas voltando aqui a este milagre, este é um dos muitos milagres que Jesus realizou. A Bíblia diz-nos no Evangelho de João que se todos os milagres que Jesus operou em 3 anos e meio, 3 anos e meio é pouco mais de 1000 dias, não é? Se cada ano tem 365 dias, não é? 3 anos e meio são pouco mais de 1000 dias. O que João nos diz é que se todos os milagres que Jesus operou fossem registados em papel, em papiro, na altura, todos os livros não caberiam no mundo, na Terra. Portanto, Jesus fez muito mais do que aqui está escrito, do que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia são aqueles que o Espírito Santo considerou que eram relevantes e há uma razão para cada um deles estar. E então, debaixo dessa direção, cada um dos evangelistas escreveu, registou aqueles que o Espírito Santo pediu para registar. E porquê é que eles estão registados? Não apenas para que nós crescemos em Jesus, não apenas para que crescemos na sua obra, mas para que, de uma forma geral, estes milagres pudessem moldar a nossa fé. Estes milagres pudessem mudar-nos, pudessem edificar-nos, pudessem fazer-nos crer que se Jesus pôde curar 10 leprosos, pode curar a minha vida. E é isso que é importante, nós registarmos em cada um dos milagres. Mas se nós tivéssemos todos, imagina, se nós tivéssemos realmente todos escritos em milhões de livros, será que isso mudava alguma coisa? Não mudava nada. Porque o importante não é a quantidade de milagres, o importante não é o milagre, o importante é o Senhor que faz milagres. O importante é o Deus de milagres. E neste caso particular, fala-nos de uma mulher que está encurvada há 18 anos. A Bíblia não nos diz o que é que ela tem. A Bíblia não nos diz se foi as vértebras, se partiu uma vértebra. A Bíblia não nos diz se tem um problema de coluna que não tenha a ver. A Bíblia não nos diz se o problema é na bacia, no pescoço. A Bíblia não nos diz o que é. A Bíblia diz-nos sim que ela está encurvada. Seja qual for o problema que ela tem. E o que nós sabemos é que é algo que não foi resolúvel. 18 anos, claro que na altura não havia a medicina que há hoje, a ciência que há hoje. Perdão. Mas provavelmente hoje, provavelmente não. Hoje, esta mulher também não teria o seu caso resolvido pela ciência. E nós já vamos ver à frente porquê. Porque há uma razão espiritual para esta enfermidade e nós vamos perceber isso. Mas o que eu sei claramente, e tu também se conseguis imaginar uma pessoa curvada, é que ela devia ter uma vida muito difícil, muito complicada. E não sei se vocês já repararam que na esmagadora maioria dos milagres que o Senhor Jesus fez e que estão relatados, nunca nos diz, ou lá está, na maioria não nos diz o que é que deu origem à enfermidade. Aliás, lembram-se que num deles até os discípulos estão a discutir, será que foi o pecado do pai? Será que foi o pecado do avô? E Jesus tem que intervir e dizer, parem com isso, amigos. Não falem do que não sabem. É para glorificar o Pai.
Não é para mais nada. Porque nós, às vezes, como seres humanos, começamos a olhar, é porque deve ter feito isto, é porque deve ter feito aquilo. Isso é uma coisa que tem que sair da nossa mente. A nossa avaliação do problema do outro. O Senhor não nos chama na Bíblia em momento nenhum para avaliarmos a dificuldade do outro. O Senhor chama-nos para ajudar. O Senhor chama-nos para orar. Não é para, não, o que é que Ele deve ter feito para ti? Não, a gente não pode entrar por aí porque Jesus disse claramente para não entrarmos por aí. E aliás, essa também é uma das razões pela qual não se diz normalmente qual é a origem da enfermidade. Porque o relevante não é a origem. O relevante é a cura que vai acontecer. O relevante é a forma como Jesus aparece. E connosco na nossa vida, no dia-a-dia, não é diferente. Não é relevante quem eu era antes de chegar Jesus à minha vida. Não é relevante quem tu eras antes de Jesus chegar à tua vida e te mudar. Isso não é... Podíamos ser as pessoas mais ricas do mundo, mais importantes do mundo. Não interessa nada. Ou podíamos ser as coisas mais horrendas, as coisas mais horríveis. Podíamos ser o pior assassino do mundo. Podíamos ser a pessoa menos confiável do mundo. Isso não interessa. O que interessa é que a partir do momento em que Jesus chega à nossa vida, e se o Senhor realmente nos transforma, porque nós o deixamos transformar, isso é que conta. O que conta é o que Jesus faz na nossa vida. E aqueles que dão muita importância a quem nós éramos, à vida que tínhamos, aos contactos que tínhamos, ou não sei o quê, na verdade, deixa-me dizer-te uma coisa, é porque ainda estamos com um pezinho lá no Egito. Um ou os dois, ou uma parte. É porque ainda estamos a pensar muito no passado. É porque ainda não tivemos um verdadeiro encontro com Jesus. É impossível alguém ter um verdadeiro encontro com Jesus e continuar a pensar naquilo que era e naquilo que fazia. É impossível. É porque não tivemos um encontro. A gente viu, mas não tivemos um encontro. É diferente eu chegar ao pé de alguém e dar um abraço ou só dizer assim, tudo bem. É ou não é diferente? Com Jesus não é nada diferente em relação a isto. O meu encontro com Jesus tem que ser um encontro de abraço. Tem que ser um encontro em que eu diga, Senhor, que bom que chegaste, que bom que me dás a oportunidade de te abraçar. Lembram-se, Jacó, quando teve... Jacó quer dizer trapaceiro, não é? Enganador, mentiroso, porque ele fez um conjunto de coisas erradas, que hoje não vamos entrar por aí. Quando Jacó está no deserto e há um anjo que vem lutar com ele, o que é que Jacó fez? Jacó disse, o anjo depois queria-se ir embora, tiveram aquela luta, que não vou entrar em grande detalhe, e Jacó diz uma frase muito simples, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Jacó percebeu que ele não podia continuar o mesmo. E nós não podemos continuar os mesmos que éramos ontem, que éramos há 2 anos, há 5 anos ou há 10 anos. Não podemos. É difícil a mudança? É. É a vida. Temos que nos mudar. Quem é que aqui gosta de fazer bolos? Eu gosto mais de comer. A minha especialidade no bolo são 2 partes. 3, Ponho no forno, tiro e como. Já é bom, é uma atividade intensa. Justifica depois das fatias que eu como. Nós, para fazermos um bolo, como é que a gente faz um bolo? A gente pega um conjunto de ingredientes que, por si só, são interessantes, mas ninguém come um ovo cru, ninguém come farinha crua, açúcar já não posso falar muito, que a gente às vezes uma colherzita sabe bem. Manteiga, se não for para barrar, a gente não põe em lado nenhum, mas quando a gente mistura tudo, sai o quê? Uma coisa deliciosa. Quando Jesus se mistura em nós, sai uma coisa deliciosa. Quando nós ficamos a farinhazinha aqui, o coisinho ali, o saco da farinha era muito bonito, mas no bolo é muito melhor. E é isso que nós temos que perceber. Temos que deixar Jesus misturar o que está cá dentro, mandar fora o que não interessa e fazer aqui uma sobremesa deliciosa, não para nós, mas para o mundo poder ver que há sobremesas deliciosas que Jesus pega e transforma. Mas voltando aqui ao milagre. Jesus, quando olhou para aquela mulher, Jesus viu, além da questão física, percebeu que havia ali uma questão espiritual, que nós já vamos falar sobre ela. E o que é que o Senhor fez? O Senhor não teve cá com um protocolo. Claro que Jesus sabia que era sábado. Claro que Jesus se borrifou para o sábado, que era uma vida que estava ali. E nós temos que perceber que os protocolos, com todo o respeito, nós não podemos pôr as coisas acima das vidas. E o que o Senhor fez foi chamou a mulher e curou-a. Não pediu licença ao dirigente da sinagoga, não pediu licença ao fariseu que tinha os galões, não pediu nada disso. Eu estou aqui. Eu vim ministrar na sinagoga. Há quem precise de ajuda. É isso que eu vou fazer. E é isso que o Senhor nos chama para fazer lá fora. A gente não tem que pedir licença quando alguém está a chorar no autocarro, quando alguém está a chorar no metro, quando alguém está a chorar no nosso local de trabalho. Se nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, Ele nos vai dar discernimento e nós vamos saber o que falar e o que dizer para orar por essa pessoa, para lhe trazer paz, para lhe trazer uma direção. A gente não sabe se não é o último dia na vida dessa pessoa, porque ela está decidida a pôr termo à sua vida.
Nós não sabemos. E uma palavra, mas eu não sei falar. Moisés era gago e Deus disse-lhe para ele ir falar ao faraó. E o Senhor falava pela boca dele e pela boca de Arão. Então, se não sabes o que é que has de dizer, o Senhor vai encher a tua boca da palavra certa. E Jesus o que fez foi tão simples como curar. E isto levantou o quê? Uma onda de indignação. Levantaram-se logo o dirigente da sinagoga, o chefe, os fariseus todos. Não, hoje é sábado. O povo não trabalha. Se o povo não trabalha, também não podes curar. E Jesus respondeu à letra, sem agredir ninguém, porque Jesus não agride ninguém. Amém? Jesus respondeu à letra, dizendo que o que é mais importante? Tirar o boi ou o jumento do estábulo para lhe dar de comer e beber ou cuidar de uma vida? E eles fizeram o quê? Como se diz em português corrente, meteram a viola no saco. Calaram. Claro que aquilo vai fermentando ali a vontade de o matar. E a gente sabe que estas coisas foram fermentando em cada um deles. Mas a verdade é que o Senhor Jesus respondeu-lhes de forma clara. E isto também é uma lição para nós. Porque nós, às vezes, também somos religiosos e queremos ensinar Jesus, ou Deus, ou ao Espírito Santo a fazer coisas e queremos, com isso, ensinar e corremos o quê? Corremos o risco de perder a ação de Jesus na nossa vida. Como se o Senhor Jesus ali tem dado ouvidos e não orasse pela senhora curvada, ela ainda, o resto da vida, ela tinha uma vida miserável. Mas Jesus curou-a. E nós temos que perceber que é fácil confundirmos os princípios de Deus que estão aqui na Bíblia, todos eles, com religiosidade. É uma linha muito ténue. E eu sei do que eu falo, porque eu, na minha imaturidade, no início da minha caminhada ministerial, era religioso. Agarrava-me aos detalhes, agarrava-me aos pormenorzinhos, em vez de perceber tudo aquilo que o Senhor estava a fazer e estava a mover. E Deus foi ministrando na minha vida e foi-me ensinando. E hoje eu já percebi que não sou a quarta pessoa da Trindade. Só há Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não há o Pedro como quarta pessoa da Trindade. Então, confiar que o Senhor faz as coisas. Claro que a gente não pode estar desatentos, mas não fazermos mais do que aquilo que Deus nos manda fazer. Mas isso é para outra oportunidade, falar sobre a religiosidade, que é algo que é importante. Deixa-me só dizer-vos uma coisa. Quando nós damos muito ouvido à religiosidade que às vezes se instala no nosso coração, nós perdemos tudo aquilo que Jesus quer fazer na nossa vida. Nem vou dizer o mal que isso nos pode fazer ou a outros, mas nós próprios perdemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas a verdade é que o Senhor percebeu quando olhou para esta mulher, voltando aqui a este tema, que ela tinha a enfermidade que ela tinha, era relacionada ou era a causa ou estava intimamente ligada a uma questão espiritual. E o Senhor diz-nos no verso 11 que a mulher tinha um espírito que a mantinha doente há 18 anos. Ou seja, Jesus não tinha apenas que fazer o milagre da cura, Jesus tinha que fazer o milagre da cura e o milagre da libertação. E foi isso que o Senhor fez. Porque se o Senhor a curasse, a Bíblia diz-nos o quê? Se nós mantivermos a casa desocupada, virão 7 espíritos piores que o primeiro. Portanto, era uma questão de tempo, era uma questão de horas ou de dias para o mesmo espírito continuar a enfermidade e a senhora iria ficar novamente encurvada ou ainda pior. Então, o que o Senhor Jesus fez foi, quando impôs as mãos sobre ela e orou, o Senhor curou-a, libertou-a e ela de imediato ficou a fazer o quê? A louvar a Deus por isso. O que nos mostra, que é algo que nós ensinamos na arca e que é importante, que a maior arma que nós temos de guerra chama-se adoração. Eu posso não saber cantar, eu posso não saber louvar, mas quando eu tenho um coração que se rende ao Senhor, isso é a minha adoração. A adoração pode ser a cantar, a adoração pode ser com o meu trabalho, a adoração pode ser com o meu serviço, a adoração pode ser eu estar a ler a palavra de Deus e deixar que aquilo flua na minha vida. Isso são formas de adorar e isso são armas poderosas que nós temos. Mas, como eu disse há pouquinho, não nos vamos focar apenas no milagre, vamos focar-nos num detalhe muito, muito interessante, que está lá no verso 16, em que o Senhor Jesus chama aquela mulher de filha de Abraão. Porquê é que o Senhor Jesus chama esta mulher de filha de Abraão? O Senhor não está a falar da descendência física, porque ela não era descendente, não sabemos, a Bíblia não nos diz isso. É uma forma do Senhor Jesus se referir a esta mulher como uma crente daquela época. Alguém que acreditava em Deus, alguém que acreditava na palavra de Deus. E a Bíblia diz-nos também que Jesus foi ensinar onde? Numa sinagoga. E é na sinagoga que o Senhor Jesus encontra aquela mulher. Então a sinagoga era como se fosse a igreja da época.
Hoje nós temos mesquitas para os muçulmanos, sinagogas para o povo judeu, temos igrejas para os cristãos. Na altura, ali, o povo muçulmano não estava e só havia sinagogas. Portanto, era como se fosse a igreja da época. Então, o que nós podemos resumir aqui é que aquela mulher é crente, como tu e eu, e está numa igreja como tu e eu. Portanto, daqui tiramos já um ensino para nós, que é possível ser crente, é possível estar numa igreja ou frequentar uma igreja e é possível estar preso numa prisão de Satanás. Que é o que o Senhor Jesus diz sobre aquela mulher, que ela estava presa numa prisão de Satanás, diz lá no verso 16. Portanto, é possível. E o resultado dessa prisão pode ser uma enfermidade, um vício, um comportamento antissocial. N comportamentos que mostram um afastamento das realidades da sua família e das suas necessidades. Isso, qualquer um desses pode ser. Mas hoje não vamos entrar nesse detalhe. Mas é importante perceber que nós, como crentes, nós frequentando uma igreja, não estamos isentos de ser aprisionados por Satanás. Depende de quê? Pensarás tu, mas eu aceitei Jesus, eu estou na igreja, como é que isso pode ser? Pode. Porque aceitar Jesus é o início da caminhada. Estar na igreja é estar no lugar onde o estalajadeiro ou o Espírito Santo vai tratar as nossas vidas. A questão é, e eu deixo-me tratar pelo Espírito Santo? Se eu não me deixo tratar pelo Espírito Santo, se eu ponho uma máscara, se eu faço aquilo que pareça que está tudo bem, mas ao longo de 5, 10, 15, 20, 30 anos, 40, 50, eu não deixo o Espírito Santo mexer nada aqui e tudo o que eu fazia antes continuo a fazer, ou seja, ao domingo eu sou crente, não é? Ao domingo eu canto aleluia, glória a Deus, mas à segunda voltei a ser a farinha ou o ovo, não sei o quê, que já deixei de ser a delícia de Jesus. O que é que me vai acontecer? Obviamente, eu vou acabar por estar aprisionado numa prisão de Satanás. E por isso é que a minha vida às vezes não anda para a frente. E por isso é que a gente às vezes pensa, mas o que é que se passará comigo para eu estar assim? Tem tudo exatamente a ver com isso. Tem tudo a ver com eu escolher ser a multidão que vê ou ser aqueles que estão próximos de Jesus. A Bíblia nos diz que havia umas dezenas de pessoas que acompanhavam Jesus, mas diz-nos que havia 12 que andavam perto dele. E desses 12 ainda havia 3, Pedro, Tiago e João, que estavam sempre agarradinhos a Jesus. O que nos mostra que temos aqui 3 níveis de relacionamento com Jesus. E se nós formos aquela multidão que acompanha, que bate palmas... Lembre-se de uma coisa. Quando o Senhor Jesus entra na Páscoa em Jerusalém, montado num jumento, o que é que o povo faz? Hosana, Hosana, o rei chegou. Eram aqueles que 2 dias depois estavam a dizer crucifiquem-no para Barrabás. Eram esses. Portanto, quando nós somos a multidão, nós tanto no domingo podemos dizer santo para sempre. E na segunda podemos dizer venha aqui aquilo que eu gosto de fazer, que é contrário à Bíblia. Ninguém sabe, só lá vou domingo outra vez. É muito fácil nós fazermos estes 2 papéis. A multidão, em vez de ser o que está próximo de Jesus. É muito fácil nós podermos fazer isso. Então nós temos que perceber, se nós não nos deixamos tratar pelo Senhor, nós não deixaremos de ser essa multidão. Deixa-me dizer aqui uma coisa também para não haver mal-entendidos, até porque isto fica gravado, para não ficar fora de contexto. Sabem que quando a gente diz coisas fora de contexto é muito complicado. Até há aí umas piadas sobre uns versículos da Bíblia que se a gente os tirar fora de contexto as pessoas podem fazer coisas horríveis, não é? Só para deixar isto bem claro. Nem toda a enfermidade é porque eu estou numa prisão de Satanás. Ok? Para nós deixarmos isto claro. Porque senão, a gente... Não. Há várias razões para eu estar enfermo. Por exemplo, vou-te já dar um exemplo. Se amanhã chover e eu for andar para a chuva, armado em Fred Astaire a cantar o Dançando à Chuva, eu vou ficar constipado. Não é uma prisão de Satanás, é burrice minha. Ninguém me manda andar à chuva. Okay? Há razões para as coisas que muitas delas não têm a ver com prisão de Satanás nem com coisas espirituais. Claro que quando eu estou numa prisão de Satanás, a enfermidade é uma das possibilidades de ser a consequência. Mas nós não podemos agora começar a achar isso, que se não estamos lá, está na tal situação, quando os discípulos dizem para Jesus, mas ele é cego de nascença porquê? O pecado é do pai, da mãe, do avô, e nós entramos por aí. É um caminho muito complicado,
porque nós começamos a pensar que somos a quarta ou a quinta pessoa da Trindade e não é. Mas como eu disse, hoje nós não vamos falar nem do milagre, nem da enfermidade, nem vamos falar da questão espiritual que levou a mulher àquela prisão. O que o Senhor hoje tem para nos ministrar é sobre a consequência da vida, na vida daquela mulher, por ela andar encurvada, que é algo extraordinário, que pode ajudar-nos a mudar a forma de nós vermos as coisas. Pensa assim comigo. Aquela mulher, além de andar encurvada, ela não se deveria conseguir sentar direito. Vocês estão todos sentados. Graças a Deus, bem sentados. Claro, um pode ter uma dor nas costas, outro pode ter uma dor no pé, mas estão sentados. Mas a mulher provavelmente não se conseguia sentar. A mulher provavelmente dormia de uma forma estranha, porque devia ser desconfortável. E o andar, com certeza, também é algo que não era agradável. E o que o Senhor hoje nos quer mostrar através desta palavra é um princípio bíblico, porque nós devemos reger-nos pelos princípios bíblicos, mesmo que a gente às vezes não os entenda, porque quando o Senhor nos abençoa, a gente não tenta entender a bênção. É ou não é? Quando a gente pede um milagre, eu não sei o vosso caso, mas quando o Senhor me traz um milagre sobre a minha vida ou sobre a minha casa, eu não tento racionalizar o milagre e perceber porque é que Jesus fez comigo. Eu fico grato. Portanto, nós às vezes, crentes, entramos num problema que é, eu quero perceber o princípio. Desculpa lá, mas se eu também não quero perceber a bênção, também não tenho que perceber o princípio. Se eu acredito que a bênção vem de Jesus, eu tenho que crer que o princípio que está na Bíblia vem do mesmo Jesus. Porque é muito fácil a gente ler as páginas pares e não ler as ímpares e querermos às tantas ensinar Deus a ser Deus. E eu sei que a internet hoje tem pessoas a dizer coisas que nem vêm na Bíblia como se lá tivessem. Por isso é que é importante nós lermos a Bíblia. Mas voltando aqui a esta mulher. Todos nós já vimos pessoas que andam encurvadas, não é? Deixa-me dar-te um exemplo. Vou fazer de contas que eu sou uma pessoa encurvada. A gente às vezes vê isto normalmente em pessoas de mais idade ou pessoas que tiveram acidentes. Imaginem que eu estou aqui assim a falar com vocês. Eu sou uma pessoa encurvada. Se eu quiser olhar para vocês, faço como? Tenho que virar assim o meu pescoço. Então, o que é que nós conseguimos perceber de uma pessoa encurvada? É que eu olho para o chão. Uma pessoa encurvada, eu para olhar para vocês, tive que virar assim. Se eu quisesse olhar para o teto, eu tinha que fazer como o senhor sempre em pé do Nodi. Tinha que me atirar de costas e ficar a olhar para o teto. Porque eu não conseguia, como não sou um ginasta do circo, não conseguiria vir. Então, esta mulher, há 18 anos, que olhava para o chão. Não olhava nos olhos de ninguém. Esta mulher não conseguia olhar para cima, a menos que fizesse, lá está, um grande esforço físico e com certeza causava dores, porque se eu estiver assim e me tentar virar, faz-me doer as costas. A qualquer um de nós, se a gente fizer esse exercício, faz doer as costas. Então, dependendo do grau de curvatura da coluna que ela tinha, que eu não sei se era muito, se era pouco, mas deveria ser significativo, porque Jesus chamou-lhe a atenção, ela não conseguia olhar para o alto. E se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos perceber que toda a palavra de Deus nos encoraja a olhar para o alto. Então, quando nós não conseguimos olhar para o alto, é porque Satanás nos está a encorajar ou a obrigar a olhar para o chão. No caso desta mulher, ela estava aprisionada, ela não conseguia, porque ela estava numa prisão sem conseguir olhar para o alto, ela só olhava para o chão. E o que o Senhor nos quer mostrar hoje é que é possível eu deixar-me entrar nessa prisão em que eu olho para o chão e deixo de olhar para o alto, deixo de ver aquilo que o Senhor tem para nós. E o que é olhar para baixo? Olhar para baixo é quando o nosso foco está naquilo que é terreno, quando o nosso foco está naquilo que é passageiro, quando o nosso foco está naquilo que o mundo nos oferece. É quando nós nos preocupamos apenas com as finanças, é quando nós nos preocupamos apenas com os problemas do dia-a-dia, é quando vivemos para isso, aquilo que é temporário. Sabem que eu no outro dia estava a dizer a uma pessoa, eu aprendi no início, mais ou menos, da minha caminhada cristã, a relativizar os problemas e as situações. E uma das coisas que eu aprendi porque me ensinaram, foi a pensar assim. Isto acontece muitas vezes quando nós, às vezes, temos um mal-entendido com alguém e aquilo começa a pôr uma pedrinha aqui na engrenagem do nosso coração. Sabem que as engrenagens funcionam bem quando entra uma pedrinha, a engrenagem faz o quê? Começa a travar e começa em esforço. E quando a gente deixa uma pedrinha entrar no nosso coração, isto começa a não carburar bem. E uma das coisas que eu aprendi, que me ensinaram,
foi pensar assim: esta situação daqui a 10 anos vai ser relevante para a minha vida? Não. Então, já saiu. Já saiu. Se vai ser relevante daqui a 10 anos, eu vou-me debruçar sobre ela. Eu vou orar, eu vou buscar uma direção de Deus. Se não é relevante para a minha vida, sai logo a pedrinha aqui antes que ela entre na engrenagem. E nós temos que perceber e saber relativizar as coisas. E quando nós olhamos para baixo, tudo aquilo nos parece realmente o maior drama do mundo e tudo aquilo assume uma importância fundamental quando Jesus e a sua palavra, que nos manda olhar para o alto, é que devia assumir importância na nossa vida. E porquê é que eu digo que isto é um princípio bíblico? Porque a Bíblia nos alerta para esta situação e a Bíblia nos mostra de forma clara que é um princípio bíblico. Então, para teres a certeza que eu não estou a inventar, abre a Bíblia comigo no livro de Colossenses, a carta do apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 3, vamos ler os 2 primeiros versículos. E depois deixa a tua Bíblia aí parada, depois vamos nesse mesmo capítulo 3. Colossenses 3, vamos ler o 1 e 2 para percebermos o que é um princípio. Tudo o que está escrito na Bíblia como uma direção de Deus para nós. São princípios que, se nós formos tomando nota disso e vivendo dessa forma, a nossa vida vai fluir muito, mas muito melhor. Então diz lá assim, no verso 1 de Colossenses: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isto é o que o Senhor nos diz para fazermos. Pensamentos no alto. Claro que nós vivemos na terra, nós estudamos na terra, nós trabalhamos na terra, nós temos que fazer muito. A nossa vida é aqui porque o Senhor não nos recolheu para perto dele, nem celebramos as bodas do Cordeiro. Claro que nós temos que fazer muita coisa aqui, mas devemos fazê-lo da melhor forma possível, olhando para o alto. Ou seja, inclusive, sendo nós alguém, homens e mulheres, que trazemos a influência dos céus sobre a terra. Se nós olharmos para o chão, nós não trazemos a influência dos céus sobre a terra. Se a nossa vida está virada para o alto, nós trazemos a influência dos céus sobre a terra. Deixa-me dizer-te uma coisa. Se eu estou a olhar para o chão, eu sou influenciado pelo chão. É ou não é? Se eu estou a olhar para o alto, eu sou influenciado pelo alto. Ou seja, se o meu olhar está sobre o mundo, eu sou influenciado pelo mundo e pela cultura do mundo. Se o meu olhar está no reino dos céus, eu sou influenciado pela cultura do reino. E quando eu sou influenciado pela cultura do reino, eu influencio a minha casa. Quando eu sou influenciado pela cultura do reino, eu influencio a minha parentela. Quando eu sou influenciado pela cultura do reino, eu influencio no meu local de trabalho. A maior parte de vocês sabem que eu já contei isso no banco onde eu trabalho. Toda a gente sabe que eu sou cristão, toda a gente sabe que eu sou crente e toda a gente sabe que a partir de uma determinada altura há conversas que não se fazem à frente do Pedro. Tão simples quanto isso. Porquê? Porque eu também gostava de algumas piadas, também gostava de algumas larachas, também gostava de algumas conversas e a partir de uma certa altura eu deixei de ter essas conversas e afastava-me quando essas conversas começavam. E houve alguém que perguntou e eu disse: mas sabes que eu agora sigo Jesus, não entro nessas coisas. Não entro nessas coisas que isso não me alimenta ao espírito, se alimenta a minha carne, não faço mais disso. Então, o que é que aconteceu ao fim de algum tempo? Eu às vezes estou a beber café com os meus colegas, a almoçar com eles, qualquer coisa, e lá sai começa uma conversa qualquer mais estranha. Eu nem preciso dizer nada. No início eu até me afastava. Eu não preciso dizer nada. Ao fim de algum tempo eles próprios diziam: não podemos, que o Pedro está aqui, a gente não fala essas coisas. Porquê? Porque a gente influencia. Eu não sou melhor que ninguém, amém? Agora, quando nós levamos a influência do reino, a cultura do reino, os outros acabam por ser mudados em algumas coisas. Os outros acabam por perceber que há momentos para as coisas e há coisas que não é o momento ali. E eu sei que com estes pequenos detalhes, todos nós conseguimos influenciar o nosso local de trabalho, conseguimos influenciar o mundo que nos rodeia, porque o Senhor nos colocou no mundo, não só para nós vivermos cá, mas para influenciarmos o mundo, trazermos essa mudança. Então, quando nós que vivemos na Terra
mantemos esta direção da Bíblia, que é as coisas do alto, é onde está a nossa atenção, manter os nossos pensamentos no alto, nós vamos ser influenciados por quê? Pela Bíblia e pelo reino dos céus. Aquelas coisas que o mundo continua a oferecer-nos, nós vamos tendo cada vez menos dificuldade em rejeitar. Nós vamos cada vez ter menos dificuldade em dizer que não àquelas conversas, em dizer que não àqueles relacionamentos do passado, em dizer que não àquelas brincadeiras. Cada vez vamos tendo menos dificuldade. Até que um dia, de uma forma natural, a gente diz: não tenho mais nada a ver com aquilo. Sou um homem ou uma mulher em que o Senhor começou a fazer uma transformação que me pode servir para que eu seja usado como referência para aqueles que ainda hoje não o conseguem fazer. Este é o objetivo de nós fazermos isso, estarmos focados nas coisas do alto. Pelo contrário, se nós estivermos focados nas coisas que são da terra, não estamos de acordo com esta passagem, com este princípio. Ou seja, em linguagem de crente, quebramos um princípio. E a Bíblia nos ensina que quando nós quebramos um princípio, claramente isso não é bom para a nossa vida. Podemos falar de vários princípios bíblicos, talvez aqueles que mais se usa são os princípios financeiros, e é uma coisa que nós temos que trabalhar bem e nós vamos ser ministrados nesse sentido para perceber bem como gerir também as próprias finanças. Mas a verdade é que as coisas da terra não devem ser o nosso foco. Eu não estou com isto a dizer que a gente não deve trabalhar. Claro que a gente tem que trabalhar. Se não saiu o Euromilhões, temos que trabalhar. Enquanto o João não vier ali com o cheque de 1 milhão para dar a toda a gente tem que trabalhar. No dia em que o João vier ali com o livro de cheques e cada pergunta ao João lançar aí um cheque, a gente deixa de trabalhar. Não é? E ficamos só a tomar conta do livro de cheques dele. Mas enquanto isso não acontecer, a gente tem que trabalhar. A gente tem que fazer coisas, a gente tem que estudar. Temos que fazer isso tudo. Podemos fazer isso tudo é sendo embaixadores de Jesus ou sendo apenas mais um na multidão que anda ali. E o que o Senhor nos chama é para sermos embaixadores de Jesus. As coisas da terra não devem ser o nosso foco, mas sim as coisas do céu. As coisas do céu devem ser priorizadas na nossa vida. Eu disse há pouquinho, não é, que nós em outubro vamos celebrar a festa dos tabernáculos. E vamos ministrar, como todos os anos, sobre aquelas tendas bonitas que se fazem, que se chamam sucá, não é? Ou sucote, dependendo do... E uma das coisas que a gente ensina e que nós fazemos na nossa é que o teto da tenda não é completamente fechado. E há duas razões para isso. Não para nós, para o povo judeu. A primeira razão é que eles precisavam de ver as estrelas para perceber quando começa o Shabat. Que o Shabat, sexta-feira, conta-se quando a primeira estrela é visível no céu. Se o teto fosse fechado, eles estavam lá e não sabiam, já chegou o momento do Shabat ou não. E a segunda razão é para poder olhar para o alto. Para lhes mostrar que o alto é um lugar onde eles podem olhar, é um lugar onde eles devem buscar. O que é que a Bíblia nos diz? O nosso socorro vem do Senhor que está no alto. Não vem da terra o nosso socorro. Então é importante nós percebermos isto. É importante nós percebermos que eu posso e devo trabalhar, mas a minha prioridade deve ser o reino dos céus. O que o Senhor nos chama, no fundo, em português corrente, é para nós termos o quê? Equilíbrio na nossa vida. Sabermos o que é necessário, mas não pode ser o centro da minha vida, que são as coisas terrenas, e o que é necessário e que deve ser o centro da minha vida, que são as coisas do alto e do céu. É isso que o Senhor nos chama, tão simples como isso. E este equilíbrio. Deixem-me lembrar-vos uma coisa que nós ensinamos e que é verdade. Duas coisas. Perdão. A primeira é que se o que eu tenho para Deus, se o que eu dou da minha vida a Deus são apenas as sobras do que eu tenho, eu estou a dar migalhas ao Deus Todo-Poderoso. Não estou a priorizar o céu. E eu não posso dar migalhas de... E não estou a falar de dinheiro, amém? Vocês sabem que não é isso. Estou a falar do meu coração, estou a falar da minha vida, a forma como eu me dou a Deus. Se eu tenho tempo para tudo, menos tempo para Deus, como dizia o saudoso Billy Graham, não é uma questão de tempo, é uma questão de decisão. Claro, pode haver um dia que eu não tenho tempo, mas no outro eu tenho que ter. Se eu não tenho tempo para as coisas de Deus, há qualquer coisa na minha vida que não está bem, porque eu tenho tempo para todas as coisas terrenas e não tenho tempo para as coisas de Deus. E a outra coisa que nós ensinamos como igreja, que é o que a Bíblia nos ensina, é o equilíbrio que nós devemos ter em relação às prioridades que nós, como cristãos, devemos ter. Então, são 5 as prioridades que nós devemos ter na nossa vida. A primeira, em primeiro lugar, Deus.
Deus tem que ser a primeira prioridade na nossa vida. A segunda prioridade tem que ser o nosso cônjuge. A terceira, é difícil que a minha mãe não consegue fazer isto. A terceira prioridade são os nossos filhos. Porquê que é diferente a prioridade entre filhos e entre cônjuge? Nós não temos uma aliança com os nossos filhos. Nós temos uma aliança com o nosso cônjuge. Amém? E porque os nossos filhos não são nossos. São do Senhor que nos deu para nós tomarmos conta deles. Então, estas são as 3 primeiras prioridades. Quarta prioridade, tem que segurar senão isto não funciona. Quarta prioridade é o nosso sustento ou o nosso ensino. Nós temos que trabalhar, temos que nos sustentar, temos que estudar, temos que ser alguém. Quinta prioridade vem a igreja. Igreja não é Deus. Igreja não está acima da família. Igreja não está acima do sustento. Se nós tivermos equilíbrio e bom senso, isto funciona. Se nós não tivermos equilíbrio, isto não funciona. Se uma igreja nos disser que isto é mais importante até do que isto, fujam rapidamente dessa igreja. A igreja não está acima de Deus. A igreja não está acima da família. Amém? Agora, isto quer dizer o quê? Eu não vou à igreja porque quero estar em casa a passear com a minha família. Fantástico. É por isso que a gente tem um mês de férias. É por isso que a gente tem férias. Agora, se eu todos os domingos, por exemplo, não vou à igreja para estar com a minha família, que o pastor disse, primeiro, não desvirtuem o que eu estou a dizer. Porque o Espírito Santo não nos trata na nossa família, trata-nos na estalagem que é a igreja. E a igreja é fundamental para a gente ter equilíbrio. E a igreja é fundamental para nós podermos ter exemplo, legado para os nossos filhos, porque o nosso Deus é um Deus geracional e o que faz em nós continua. Mas nós temos que ser esse exemplo. Deixa-me fazer aqui um parênteses. Pensa assim. Pensa que num domingo, por exemplo, eu posso falar à vontade que hoje está sol. Pensa que hoje estava a chover à brava de manhã. E tu estás lá em casa, hoje não vamos à igreja que está a chover. Ok, eu sou sincero, eu acho que quem tem filhos pequenos, estão naquela idade muito sensível, podem apanhar chuva, eu acho que se deve ter esse cuidado até. Agora, quando já se tem filhos grandes, acho que é um pouquinho diferente, porque a gente vai à escola, a gente trabalha, a gente faz tudo com chuva. Se não de segunda a sexta, hoje não vão à escola, está a chover, hoje não vou trabalhar, está a chover. É como se costuma dizer, é o crente açucarado, não é? Tem medo de derreter à chuva. Mas pensa assim, hoje de manhã estava a chover torrencialmente. Não vamos. E é um dia de chuva, chove das 6 da manhã às 11 da noite. Imagina, chove. E depois às 4 da tarde. Pegam todos no cascola e vão ver a bola. Mas está a chover a mesma chuva torrencial que estava de manhã quando estava para ir para a igreja. Que mensagem estamos a passar aos nossos filhos? Que ir ver o Manel das Iscas que dá 2 pontapés na bola, e eu gosto de bola, é mais importante que ir ver o Rei dos Reis. E está com o Rei dos Reis. E a gente tem que perceber qual é a mensagem que nós passamos, muitas vezes, para os nossos filhos, porque depois estranhamos algumas coisas que acontecem na vida deles. Amém? Mas voltando aqui à nossa prioridade e ao nosso equilíbrio. Quando Deus nos dá estas prioridades, quando Deus nos dá este equilíbrio, quando o Senhor nos traz este equilíbrio, é porque o Senhor espera que a gente olhe para o alto, porque ao olhar para o alto é possível ter este equilíbrio. Porque, além deste equilíbrio, que é importante, existe algo ainda mais perigoso quando nós olhamos muito para o chão. Existe algo muito mais perigoso, que é a natureza carnal que nós ainda podemos ter. E quando a nossa natureza carnal, quando o ser humano ainda não está completamente liberto, curado e transformado, se nós olhamos só para baixo, nós vamos fortalecer o quê? A nossa carne. Quando nós olhamos para o alto, nós fortalecemos o quê? O nosso espírito. E depois temos aqui a alma no meio, não é? Porque nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Quando eu olho para as coisas da terra, quando as coisas terrestres ou terrenas são o centro da minha vida, a minha alma é alimentada com essas coisinhas todas. E eu sou um homem ou uma mulher cada vez mais natural. Quando eu me olho para o alto, a minha alma é alimentada pelo meu espírito, com coisas boas. Hoje em dia não é possível nós vermos um filme ou uma série de televisão. Não é possível. Por melhor que seja a série ou que seja o filme, em que nós não cheguemos a algum momento no episódio em que a gente não tenha que andar para a frente.
Não é possível. Não é possível hoje em dia. Por acaso, eu lembrei-me agora de uma série que até é possível. Hoje em dia é difícil a gente não ver alguma coisa na televisão que nos mostre valores que são o oposto daquilo que a Bíblia nos ensina. E nós temos de ser cuidadosos nisso. Nós temos de ser cuidadosos naquilo que nós vemos, ao abrigo da chamada inclusão, aquilo que nós vemos, aquilo que nós levamos para dentro da nossa casa e para a educação dos nossos filhos. Temos de ter esse cuidado. Porque quanto mais nós se alimentarmos a nossa alma através disto, nós vamos achar normal que comportamentos que são errados aos olhos da Bíblia a gente possa aceitar. Eu não estou só a falar de questões de género. Estou a falar de questões de roubo. Estou a falar de outro tipo de coisas. Porque, infelizmente, a indústria que ganha milhões através dos filmes e das séries, o que quer é construir uma história em que a gente se reveja em algum personagem. O que quer é construir um protótipo de pessoas que nós fiquemos sensibilizados com elas e solidários com os problemas que elas têm. E isso faz o quê? Faz com que nós, às vezes, estejamos a assistir a um filme ou uma série e ficamos do lado de quem? Do ladrão, em vez de ficar do lado do polícia. Porque até é uma pessoa simpática, é uma pessoa bem disposta, é uma pessoa que ri, é uma pessoa que até cuida do mendigo na rua. Mas é um ladrão, rouba, faz mal às pessoas. E nós começamos a assimilar esses valores, em vez de assimilar os valores que a Bíblia nos ensina, que são o oposto. Não matarás, não roubarás, não adulterarás e por aí fora. Então, estou a dizer com isto o quê? Não podemos ver televisão? Claro que podemos. É um momento de lazer que nós temos. Temos que saber filtrar aquilo que nós vemos, seja nas redes sociais. Temos que saber filtrar e perceber que nem tudo, como a Bíblia nos diz, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Temos que saber filtrar. E quando nós temos os olhos na terra, eu posso-vos garantir uma coisa. Nós achamos que tudo nos é lícito e tudo nos convém. Porque começamos a viver aquele meio e tudo o que nós vemos achamos aceitável. Mas é tão coitadinho. E nós começamos a achar que é normal que o pecado faça parte da vida de uma pessoa. Quando nós olhamos para o céu, não achamos normal que o pecado faça parte da minha vida. Não acho normal. Sei que estou a ir contra o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E é isso que nós temos que perceber. E quando nós olhamos muito para o chão, como eu disse, a nossa natureza carnal tem uma certa tendência a fortalecer-se e a aprisionar-nos na tal prisão de Satanás, como aquela mulher estava presa há 18 anos. Pensa assim comigo. 18 anos é uma vida. É quase uma geração, normalmente são 25 anos. É uma geração. A Bíblia não nos diz a idade da mulher. Não sabemos se tinha filhos, se não tinha filhos. Não sabemos se tinha filhos bebés e não lhes podia pegar ao colo. Não sabemos se tinha netos e não lhes podia pegar. Vejam o que ela perdeu por estar encurvada. Vê o que tu e eu podemos perder se andarmos encurvados a olhar para o chão. Vê o que nós podemos perder que Jesus tem para nós. E não estou a falar de bênção, estou a falar de relacionamento com Jesus. Vê o que nós podemos perder. Eu sei de alguém, e aqueles que são mais próximos de nós sabem de quem é que eu estou a falar. Eu sei de uma pessoa que teve mais de 20 anos prisioneira, como se estivesse num poço, por um demónio. E essa pessoa viveu a vida toda, viveu 20 e tal anos, assim até ao dia em que foi liberta. E essa pessoa, depois de ser liberta, o que dizia era: eu via tudo, eu vivia tudo com vocês, mas não me podia expressar nada e não sentia nada daquilo, só sentia tristeza e sentia que estava a viver uma vida que não era a minha. E essa pessoa dizia, era como se eu estivesse num poço escuro, eu via-vos, eu estava com vocês, mas não podia fazer nada. E houve um dia que essa pessoa foi liberta. E por isso pôde-nos contar isso. Portanto, é possível, e essa pessoa ia à igreja, perguntou a vocês, ia. Batizada? Sim. É possível. É possível. Se quiserem depois, eu posso-vos dar um contexto mais detalhado sobre isso. É possível. Porquê? Porque o inimigo aprisiona-nos de forma que os outros que nos veem acham que nós somos normais. E acham o que é que achavam desta pessoa? Que esta pessoa, para
para uma crente que já tinha muitos anos, tinha montes de defeitos que não era normal ter. Porque fazia isto, porque fazia aquilo, tinha comportamentos que não eram adequados ao fim de ser crente. E o que é que se diz normalmente? É porque não se esforça. É porque não quer mudar. Não conseguia, porque deixou-se aprisionar. E quando nós nos deixamos aprisionar, nós próprios não conseguimos sair de lá, porque a prisão faz com que a gente tenha uma vida, mas virtual quase, mas que não é aquela. É preciso o quê? É preciso ver alguém com discernimento espiritual para perceber o que ali está. Neste caso particular, o que aconteceu foi que, devido a uma questão familiar, houve um tempo de oração muito intenso por causa de uma determinada situação. E um dia, a prisão não conseguiu aguentar mais tempo. E como a prisão não conseguiu aguentar mais tempo, essa pessoa começou a dar sinais claros que estava dentro de uma prisão. E aí orou-se especificamente por isso. Foi difícil, mas essa pessoa foi liberta. Por isso, isto para nos mostrar o quê? É muito fácil, quando nós olhamos para o chão, quando nós só vemos as coisas do mundo, a nossa área mais carnal ganhar predominância sobre a nossa alma, sobre a parte do nosso espírito, e é muito fácil nós não percebermos disso, e é muito fácil nós ficarmos presos. E depois não percebemos, e parece que fazemos tudo, mas nunca fazemos tudo bem. Mas voltando aqui, nós há pouquinho lemos os 2 primeiros versículos de Colossenses. Lembram-se que eu disse para deixarem lá no capítulo 3? Vamos voltar ao capítulo 3. Vamos ler do 3 ao 5, para perceber o que acontece se nós deixamos a nossa área carnal começar a ganhar força. Porque é que nós temos que olhar para o alto? Em primeiro lugar, olhar para o alto não é uma opção. O Senhor nos diz que é um princípio. Então, qual é o meu esforço? O meu esforço é deixar de olhar para as coisas terrenas. O meu esforço é deixar a cultura do mundo ser dominante na minha vida. Colossenses 3, vamos ler do 3 ao 5. Esse tem que ser o meu esforço. A partir de hoje, esse tem que ser a nossa decisão. Então diz lá no verso 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O apóstolo Paulo não está a falar para aqueles que morreram, está a falar para mim e para ti. Porque morremos no velho homem. Okay? Estamos vivos em Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a sua vida, diz lá no 4, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Amém? Então o apóstolo Paulo está-nos aqui a dizer, se eu me deixar dominar pela cultura do mundo, estes, princípios, não sei se estes adjetivos todos vão vir sobre a minha alma, porque quando Adão caiu, não é? Nós temos que voltar às vezes a Gênesis para perceber algumas coisas. Quando Adão caiu, entrou o pecado na terra. E a partir daí, o que a Bíblia nos diz é que todos nós somos concebidos em pecado. Até ao dia em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e os nossos pecados são perdoados. Mas a minha tendência carnal vai ser sempre o pecado. Porque é dali que eu vim, do primeiro Adão. Por isso eu tenho que lutar contra isso. Não é porque eu olho muito para o alto e busco o reino dos céus que eu estou imune ao pecado. Não estou, nem à tentação. Não estou. E nós temos de estar sempre vigilantes. Agora, se eu dou muita atenção ao que é da terra, ao que é do mundo, isto é o que é mais provável que volte à minha vida. E aqui está a esmagadora maioria de tudo o que é errado ao nível da nossa carne. Estamos a falar aqui de imoralidade, de impureza, paixão. Não é só paixão física, pode ser paixão ao dinheiro. O que a Bíblia nos diz é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E deixa-me dizer-te uma coisa engraçada que a gente às vezes não pensa nisso. A gente pode ter paixão pelo dinheiro e ser pobres. A gente às vezes quando pensa o amor pelo dinheiro é aquele rico que nunca mais para de ser rico. Não, às vezes há gente que é pobre e tem amor ao dinheiro. Como tem amor ao dinheiro, não consegue largar certas coisas para viver o que Deus tem para elas. É exato. É a mesma coisa. Ao menos um ainda tem alguma coisa e o outro não tem nada. Só tem a loucura. Está aqui tudo. Desejos maus. O que é que são desejos maus? Todos nós sabemos o que são desejos maus.
ganância. Tudo isto que é idolatria. Idolatria porquê? Porque estamos a pôr coisas no lugar de Deus. Se nós olharmos para o alto, o nosso coração é um altar onde Deus tem prazer em estar. Se nós olharmos para aquilo que é da terra do mundo, nada contra a terra do mundo, tudo o que é mundano, o nosso coração é um altar do mundo. E, infelizmente, muitos países, muitas nações, muitas cidades e muitas festas tentam proclamar que esses países são altares do mundo, como ainda vimos agora em Paris há pouco tempo, e nós não podemos entrar por aí, nós não podemos sentir isto. Deixem-me lançar um desafio para nós, igreja. Esta semana, lê o capítulo 3 de Colossenses todo. Lê o capítulo 3. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Quando nós lemos algo da Bíblia, mesmo que não queiras estudar em grande detalhe, mas lê, medita na palavra e pede ao Espírito Santo para te mostrar se há alguma situação aqui do capítulo 3, são para aí 25 versículos, se não me engano, não é muita coisa. Se há ali alguma coisa que o Espírito Santo está a alertar para mudar. Porque às vezes, se nós não dissermos ao Espírito Santo para ele nos alertar e nos mudar, nós não mudamos. Nós continuamos convencidos que fazemos tudo bem. E nós temos que perder esse hábito de deixarmos que fazemos muito bem. Porque uma coisa que nós percebemos aqui, claramente, é que nós temos que matar a nossa natureza terrena. É o que o apóstolo Paulo diz aqui. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Forma resumida, linguagem do século XXI, tudo aquilo que o mundo diz que podemos fazer se nos faz felizes, não podemos fazer. Resumindo, o mundo diz que eu posso roubar se isso me trouxer felicidade para comprar um Ferrari. É ou não é? O mundo diz isso. O mundo diz que eu posso adulterar se isso me faz feliz. Vives num relacionamento infeliz? Tens uma família infeliz? Vai fazer outra coisa qualquer. O mundo acha que é normal, não acha que é normal, o mundo ensina-nos que eu tenho o direito de ser feliz e tudo o que eu fizer para ser feliz é aceitável. A Bíblia, o Senhor em nenhum lugar diz que zela pela nossa felicidade. Zela para que a gente não perca a nossa alma. Eu posso não ser feliz, mas ter a minha alma com o Senhor. E eu posso ser feliz e estar completamente envolvido nas coisas terrenas. Então, o que nós percebemos aqui é que tudo aquilo que nós éramos antes de conhecer Jesus é o que nós podemos voltar a ser muito rapidamente se nós começarmos a olhar muito para o que é do chão em vez de olhar para o que é do alto. Nós não éramos pessoas, a maioria de nós não éramos pessoas que fizéssemos tudo mal. Pois não, não éramos. Mas fazíamos muita coisa mal. E eu não quero voltar a ser a pessoa que era. E acredito que nenhum de nós quer voltar a ser a pessoa que era porque não éramos boas pessoas. Não fazíamos tudo mal? Não. Mas o que fazíamos mal, fazíamos que chegasse. Nem era preciso mais. Metade daquilo já chegava. E eram coisas que nos afastavam de Deus. São coisas que é errado, que é pecado. Então, é muito fácil o velho homem voltar. É muito fácil aquela pessoa que lutou anos contra uma determinada situação, contra um determinado comportamento, contra um vício, contra uma tentação. É muito fácil nós abrirmos a porta para que ela volte. É só fazermos o quê? Darmos prioridade à cultura do mundo, em vez de darmos prioridade à cultura do céu, à cultura do reino. É muito fácil. Se nós alimentarmos a carne fica forte. Se nós alimentarmos o espírito fica forte. Isto é uma lei básica, não é? Nós sabemos isso. Não é? E quando eu olho para as coisas do alto, eu estou a alimentar o meu espírito. Quando eu olho para as coisas terrenas, eu estou a alimentar a minha carne. Aliás, eu atrevo-me até a dizer, quando eu penso muito, e um dia o Senhor vai nos trazer essa ministração a seu tempo, quando eu penso muito nas coisas do mundo, o meu comportamento muda só pelo meu pensar. E eu sei que se vocês fizerem uma introspeção, vão perceber que o que eu estou a dizer é completamente verdade. É impossível nós começarmos com pensamentos sobre alguém ou sobre alguma coisa e o nosso comportamento não começar a ser condicionado a partir daí. É impossível, porque o nosso pensamento chega ao nosso coração e começa a moldar a nossa alma. É impossível. Por isso é que a Bíblia nos ensina
é que os nossos pensamentos estejam cativos ao Espírito Santo e a gente não pense coisas erradas. É muito fácil. É muito fácil a gente ficar... nem vou mais longe. A gente ficar irritado com alguém por causa de alguma coisa e o nosso pensamento começa ali a fazer um filme. Se essa pessoa aparecer à frente naquele momento, a vontade é apertar-lhe o pescoço. Porquê? Porque gerou logo ali a fúria, a ira, a raiva ou não sei o quê. Tudo junto. Os desejos maus que o apóstolo Paulo estava aqui começam logo a vir ali e a vontade é... Nunca mais comes. É assim que funciona o homem velho e a mulher velha. É assim que funciona. Então nós não podemos olhar para as coisas terrenas para não alimentar a nossa carne. E, embora eu há bocadinho tenha dito que a igreja é a quinta prioridade, e é, mas quando a igreja é a última prioridade da minha vida e das minhas decisões, eu estou a alimentar a minha carne. Claramente. Porque, como a Bíblia nos diz em Eclesiastes, nós temos tempo para todas as coisas debaixo dos céus. É uma questão de nós sabermos gerir a nossa vida, sabermos gerir as nossas prioridades, termos e sabermos usar o bom senso que o Senhor nos dá. Porque a decisão de olhar para o alto ou olhar para o chão é de quem? É de Deus? É minha. Eu posso dizer ali ao Carlos, Carlos, olha para o teto agora. Ele só olha se ele quiser. Eu não é. A decisão é dele. Ele pode continuar a olhar para o chão. Ou ao contrário, ele pode estar a olhar para o alto e dizer, olha para o chão. Não olho, não quero. A decisão é sempre nossa. A sugestão, o conselho, a orientação vem de Deus. Quando o Senhor nos diz lá em Deuteronômio que nós temos dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Há algum lugar o Senhor diz lá em Deuteronômio para não podemos ir pelo da maldição? Em nenhum lugar. O que o Senhor nos diz é escolhe o da bênção. Já agora deixem-me dizer-vos aqui uma coisa que não tem nada a ver, mas acho que é importante, porque hoje em dia diz-se muita coisa estranha e é importante nós percebermos uma coisa, biblicamente falando, tem a ver com uma coisa que se chama livre-arbítrio, que a gente fala muito. Eu no outro dia vi uma coisa na internet assustadora e por isso é que agora, acho eu que foi por isso que eu me lembrei de falar sobre isso. Quando nós falamos de livre-arbítrio, é a decisão que Deus nos dá. Já sei porque é que me lembrei disso, uma coisa. A decisão, o poder que Deus nos dá, ou o direito que Deus nos dá, de nós decidirmos, vou para a direita, lá está, vou para o caminho da bênção, ou vou para o caminho da maldição. O livre-arbítrio é para... Livre-arbítrio, livre quer dizer que eu tenho liberdade para escolher, ok? Não sou condicionado. O livre-arbítrio é para toda a gente? Não. Se a gente estudar a Bíblia, livre-arbítrio só existe para quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Porquê? Porque quem vive em pecado não tem livre-arbítrio. Pode achar que tem, mas não tem. Vive tudo pelo pecado. Portanto, quando começa-se a dizer por aí que o mundo todo tem o livre-arbítrio, não é verdade. Os filhos de Deus têm livre-arbítrio. Porquê? Porque o Espírito Santo que vive em nós e que nos tirou do pecado nos permite, com mais ou menos dificuldade, sermos capazes de avaliar, de decidir se vou pelo lado A ou pelo lado B. E, infelizmente, quem vive no mundo, quem não conhece Jesus, é escravo do pecado. O escravo não tem livre nada. O escravo não tem liberdade. Então, só trazer este detalhe, que no outro dia vi uma coisa na internet daquelas assustadoras, que só falta a pessoa dizer que a salvação é quando ela quer e tudo mais. E é assustador. E a gente tem que realmente ter muito cuidado com essas coisas. Então, o que é garantido aqui para nós? É garantido que se eu olhar muito para baixo, é uma questão de tempo para ficar encurvado. Enquanto que se eu olhar para cima, é uma questão de tempo para que eu esteja cada vez mais perto de Jesus e cada vez mais largar o homem velho. Porque se eu ficar encurvado, eu não consigo olhar para o alto. Então, o alerta que o Senhor nos traz hoje, vamos ficar de pé para terminarmos. O alerta que o Senhor nos traz hoje é exatamente eu perceber se eu estou a olhar para o alto ou se eu estou a olhar para baixo. Como eu costumo dizer, não vi aqui apontar o dedo a ninguém. Uma coisa que eu aprendi com o primeiro pastor que eu tive na igreja onde eu me converti, uma coisa que eu aprendi com ele, muito interessante, é que
quando eu aponto um dedo para alguém, eu tenho 3 dedos apontados para mim. Portanto, a gente não aponta, o cristão não aponta dedos. O cristão não aponta nada. O cristão ora e o cristão busca essa mudança e essa transformação. Então, o que nós podemos perceber é exatamente isso. É tempo de nós podermos... Hoje o Senhor traz-nos este alerta. O Senhor hoje traz-nos o alerta para nós podermos avaliar a nossa vida, percebermos se nós estamos a olhar muito para o que é do mundo e a deixar-nos envolver nas coisas do mundo. E não estamos a olhar para o alto. Se nós estamos a olhar para o alto, fantástico, maravilhoso. Mas o alerta que o Senhor nos traz é exatamente para nós podermos perceber se nós estamos envolvidos demasiado no mundo e pouco no alto. Amém? Podemos fechar os nossos olhos para orarmos. Senhor Espírito Santo, eu entrego, Senhor, cada vida dos meus irmãos nas Tuas mãos. Entrego este tempo, Senhor, pedindo que Tu possas falar com cada um de nós, pedindo que Tu possas trazer-nos discernimento, possas trazer-nos direção, possas levar-nos a um patamar de entendimento, Senhor. Se nós estamos realmente envolvidos com as coisas do mundo e se precisamos de matar a nossa natureza como o apóstolo Paulo nos ensina, ou se nós já estamos a ter como prioridade o olhar para o alto. Eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Meu Deus, se algum de nós não está a conseguir deixar de olhar para baixo, que hoje possa vir o Teu Espírito Santo restaurar, Senhor, o nosso espírito, tocar na nossa alma, Deus, para nós podermos ser homens e mulheres livres. Eu oro, Senhor, por liberdade para Te adorarmos. Eu oro para que a gente tenha liberdade como o rei Davi tinha, Senhor, que vinha à frente da arca a cantar, a dançar, preocupado em fazer o quê? Em louvar o Senhor, enquanto que a sua esposa, Mical, estava na janela, preocupada com as coisas da terra. O que é que vão pensar? O homem segundo o coração de Deus, a outra ficou estéril. Eu oro, Deus, para que não haja esterilidade espiritual no nosso meio. Eu oro para que haja, pelo contrário, liberdade e ousadia para Te adorarmos em qualquer circunstância, em qualquer situação, independentemente das coisas estarem a correr bem, independentemente da vida estar difícil ou menos difícil, que a gente possa adorar, Senhor. Como eles, quando estavam presos, Paulo e Silas estavam presos e adoraram-Te, foram açoitados e adoraram-Te. Senhor, que a gente, sendo açoitados ou não, estando presos ou não, que a gente possa adorar todos os dias da nossa vida e que hoje nós possamos entender, se hoje é o dia para nós entregarmos alguma coisa nas mãos do Senhor, que hoje a gente tenha essa ousadia e essa coragem. Que hoje, Senhor, cada um de nós, seja quem está a ver-nos em direto, seja quem vai ver a gravação, se é o dia de entregar nas mãos do Senhor algo que nos está a prender a atenção na cultura do mundo, que a gente hoje tenha essa transparência para com Deus e a gente possa dizer, Senhor, eu preciso de entregar isto hoje nas Tuas mãos, e que a gente possa entregar e deixar o Espírito Santo do Deus vivo cuidar de nós. Que o Senhor nos possa ministrar, que o Senhor possa trazer-nos vida enquanto nós somos ministrados, que a gente possa adorar o Senhor, que a gente possa entregar verdadeiramente a Ele quem nós somos. Se cada um de nós puder avaliar neste momento o seu coração e entregar esse coração ao Senhor, é aquilo que o Senhor espera que a gente faça neste